Fala aí, torcedor palmeirense. Ontem o Palmeiras venceu o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores por 2-0 com gols de Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Com a vitória, o time assumiu a segunda posição e nos próximos 3 jogos terá 2 deles em sua casa. Após o jogo, tivemos alguns comentários sobre a partida. Craque Neto declarou que ninguém vence o Palmeiras na Libertadores e no programa Linha de Passe da ESPN comentaram sobre o Palmeiras não precisar ser brilhante para vencer. Peraí. Antes disso, se inscreva em nosso canal para receber vídeo todos os dias, dá um like no vídeo para ajudar e ativa o sininho para receber as notificações. Na verdade, esse time do Palmeiras é uma coisa impressionante. O Abel Ferreira, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes é o Pelé da zaga. É um time que, quando você acha que está jogando mal, é onde eles estão mais jogando bem, né? A verdade, contra o Barcelona e Guayaquil, o jogo do Palmeiras é perfeito. Tá 2-0, mas com certeza, se forçar um pouquinho mais, pode fazer 3, 4. Por isso que o Palmeiras é o candidato a ganhar a Libertadores de novo, porra! É o seguinte, o nosso querido Abel Ferreira, ele é tão foda, mas tão foda, que ele tira o melhor jogador do Palmeiras do campo. Ele tira, sabe quem? O Rafael Veiga. Olha aí, vai dar nada não. Ele tira o Rafael Veiga, ele tira o Dudu, que jogou muito o primeiro tempo. Ninguém fala nada, todo mundo quieto. E outra coisa, é por isso que o Palmeiras é o candidatíssimo ao título da Libertadores. Ninguém ganha do Palmeiras, meu irmão. Esquece. Vamos lá pro jogo. E olha, é chover no molhado, né? Falar do Palmeiras algumas coisas, mas assim, como as coisas funcionam bem encaixadinhas pro Palmeiras. Você citou lá o jogo contra o primeiro jogo contra o Bolívar. O Palmeiras sabia exatamente o que estava fazendo. O Palmeiras foi lá, colocou um time alternativo, perdeu o jogo, mas foi lá, conquistou o Campeonato Paulista. Precisava, né? Era o Campeonato Paulista, mas tinha que ganhar do Água Santa, tinha que dar resposta. O Abel ainda falou sobre vergonha, né? Começou bem o Campeonato Brasileiro, aí é como se o Palmeiras soubesse com a exatidão de um relógio, uma precisão de um relógio suíço, que a coisa vai dar certo. Então foi lá, venceu o Cerro, saiu perdendo, não se abalou, ganhou do Cerro. Aí vai jogar contra o Barcelona em Guayaquil, no começo até toma uma certa pressão, mas como sempre o Palmeiras não se abala, o Palmeiras não se desespera, o Palmeiras parece estar sempre no controle de tudo, sabe o que vai acontecer e a vitória vem naturalmente. Isso é impressionante no Palmeiras. Eu sei que a gente já falou várias vezes disso, mas é impressionante. Eu acho que assim, nem sempre o Palmeiras vai vencer, nem sempre as coisas vão dar certo, mas está muito claro, e isso fica muito claro, inclusive e principalmente nas entrevistas do Abel Ferreira, que nada é aleatório. Exatamente. E as escolhas, elas não são aleatórias. Seja a escolha de definir que elenco vai viajar para disputar uma partida como foi contra o Bolívar, seja a decisão estratégica de como jogar, nem mais uma vez, assim, é claro que aqueles que não simpatizam com o Abel se irritam com os elogios repetidos que a gente acaba tecendo para ele, mas é complicado porque, de fato, assim, é impressionante como as entrevistas depois dos jogos, elas refletem exatamente o que acontece dentro de campo, então são entrevistas que deixam claro aquilo, e tenho certeza que quando ele diz que precisaria passar pelos 15, 20 minutos, ele disse mesmo, né? Quando ele inclusive aponta para o Veiga, eu falei para eles antes do jogo que isso aconteceria. O jogo era de fato um jogo perigoso, era um jogo muito importante e acho que principalmente por conta da vitória do Bolívar, ou seja, o time que já venceu o Palmeiras vai para o Paraguai, mete 4 em cima do Cerro Porteño, faz 6 pontos. Se você perde do Barcelona no primeiro jogo fora de casa, você pode ter depois uma pressão muito grande no jogo de volta. Então, era de fato um jogo muito importante. E aí eu acho que assim, a estratégia que ele acabou ali relatando, a gente viu que ela de fato aconteceu, né? A alternância entre jogar em certos momentos com as linhas mais baixas, jogar em certos momentos tendo mais a bola. E achei muito interessante quando ele fala sobre o campo, porque a gente estava discutindo a questão de poupar jogadores. E aí ele fala, cara, campo duro, no segundo tempo a gente realmente baixou as linhas, desgastar menos os jogadores. Então, esse poupar não é só não viajar, não é só fazer as substituições. Às vezes nas escolhas que você faz estratégicas do tipo de jogo que você joga. E acho que hoje foi o caso disso. Quer dizer, tanto no segundo tempo, já com 2-0 no placar, e o segundo gol ajudou bastante nesse sentido,
como mais uma vez com a mudança e a retirada de jogadores importantíssimos ali por volta da metade do segundo tempo. E ele explica muito bem o jogo, né? Porque assim, até esses 20 minutos serem superados, você não tinha uma finalização do Palmeiras no jogo. Estava difícil para entender o jogo, a pressão do adversário, mas é o time que sabe que isso vai passar, porque já ouviu no vestiário, olha, vai acontecer isso, vai passar e o jogo, frase dele, o jogo vai tombar para a gente. Né? E foi exatamente o que aconteceu, porque aí vem aquilo que você já conhece no Palmeiras, as bolas paradas, vem o segundo gol de escanteio, o Gustavo Gomes faz a vida toda, né? Continua fazendo, ninguém consegue. Ninguém para, é impressionante isso. É um pênalti que... Foi pênalti, Bira? Pênalti? Ai, que ali, nossa, que Aleluia, ali. A gente nossa. quase apostou que você ia falar que não era pênalti. Tá maluco? Se o Biller disse que foi pênalti, eu muito pênalti. acho que deveria ter saído de camburão o goleiro, porque se o Biller disse é porque foi um negócio muito grande. Vocês são viciados em pênalti. Mas, O Caio Ribeiro foi bem, né? Porque ele fala, ele fez o pênalti com a mão, com o braço, com a cabeça, porque ele vai com a cabeça. todas as Vocês formas. gostam de pênaltis do mesmo jeito que as pessoas gostam de açúcar, e isso não é bom. Não. Mas esse é muito pênalti. Então, e ele descansa o Arthur, o Rony, o Veiga e o Dudu, Sim. né? Que a outra ele tinha tirado o Murilo. E aí ele volta a colocar o Breno, deixa os meninos, vai ter sempre aquele torcedor, mas e o Giovani? E o Hendrick, né? É o Navarro, né? Aí entra o Navarro e o Breno. E o Garcia, entendeu? quer dizer, ele pôs os jogadores que não são aqueles que estão voando, né, Nem no o Flaco banco. Lopes, não, então, Mas aí você vê que às vezes, ou ele tá querendo que o Navarro seja uma opção, assim, o Flaco teve uma sequência de muitos gols, eu acho que ele falou assim, ó, tá vendo? Eu te Navarro falei. também deixou os dele. Contra o Cerro Isso. teve gol do Navarro, não foi? Contra o Cerro. Mas foi Contra o Cerro teve gol. pouco atrás, né? Depois teve no Morumbi. a fase Lopes, né? Em que ele falou no campo, numa entrevista, ele falou, sempre falei pra ele, se preocupa em treinar bem, só isso. Quando entrar não precisa fazer gol, depois vai chegar a hora e tal. Aí agora eu acho que ele quer fazer um pouco disso com o Navarro. Porque ele já falou o seguinte, não sei se a frase foi exatamente essa, mas foi algo assim. Se vocês vissem o Navarro treinar como eu vejo, né? Vocês iam dar oportunidade, vocês iam acreditar mais nesse jogador, do que ele vai poder fazer. É a visão dele. Eu acho que até nisso a gente tem visto jogadores que estavam sendo muito criticados, que são reservas, como o próprio Flaco, como o Navarro, irem desabrochando, porque o tempo, invariavelmente o tempo vai dando razão para o Abel, né? Com relação a vários jogadores que a gente já falou aqui 500 vezes, né? Com relação a opções que ele faz, de poupar às vezes, de mesclar em determinados jogos. Mas, gente, o tempo foi dando razão para ele em vários aspectos. Quando a vários coisa, aspectos. do jeito que está o Palmeiras, super organizado, um treinador que veio e ganhou uma série de títulos, um dia a dia de trabalho muito bem estruturado, é diferente quando a coisa está toda perdida e o jogador percebe que ele pode ganhar no grito, porque o empresário dele vai reclamar, porque ele vai sair, aquelas coisas que a gente está espalhado por aí em um monte de clube. Ali não funciona assim. Então, assim, ou o jogador acredita que vai evoluir nesse ambiente, e a maioria, se tem casos assim, são raros, né? O Patrick e de Paulo, eles perceberam que não ia conseguir evoluir. O Botafogo veio e eles fizeram o negócio correndo. Mas a manutenção do grupo, isso é evidente. Não é um Palmeiras também que sai contratando, assim, num volume industrial. Chegou o Rios, chegou o Arthur, mas não é nesse festival. Agora, Já se encaixaram, né? Já se encaixaram. De alguma forma, se E encaixaram. onde é que o Palmeiras, então, ganha o jogo? O Palmeiras ganha o jogo na sua consistência, na persistência absoluta e, acima de tudo, na certeza de que aquilo que treina dá certo. Aí você olha, disputas de... O Palmeiras teve 52% a 48% de posse de bola, então ela está quase igual. Disputa de bolas vencidas, Bira. Quem que levou? Palmeiras. Disputas aéreas vencidas. Palmeiras. Desarmes. Palmeiras. Interceptações. Palmeiras. E cortes. Palmeiras. E percentual de finalizações na direção do gol. Palmeiras. Porque aí eu acho que é a grande questão. Eu estava lá vendo o jogo, repito mais uma vez, no outro local da redação,
E ao meu lado... Acho que ele se sentiu isolado Ele hoje, fica né? no lado norte. É porque tinha a patota do Calçade. Do lado sul. O lado do sul estava eu, o Mauro Naves ali. Tinha a sua patota lá do outro lado, onde o Dimas te abandonou, o editor-chefe do programa, não aguentou, o jogo do seu lado te abandonou. Curva Ele norte, criou a outra Lázio. patota dele com o Mas eu vou Igor. explicar porque ele não aguentou. E o Jean. Eu vou contar com você uma coisa. Já estava no tubo. Deixa eu Vocês- só aproveitar o gancho do William, que você falou assim, que ele falou, se vocês vissem como eu vejo o Navarro, Tararau, vocês acreditariam mais. Eu gostaria de ter notícia dos treinos do Endrick. São 3 jogos em que ele não entra. Ele começou contra o Vasco. Tudo bem. Ele entrou contra o Vasco aos 70. E depois, esses últimos 3, Tombense, Corinthians, hoje. Eu digo dele porque nada contra os outros que estão entrando, o Breno, o Navarro, tranquilo. É por causa do oba-oba que se criou com esse menino. Acho que esse você explicou. Aí de repente. Mas será que ele treina tá mal tudo bem. a ponto Não, do você sabe técnico? que Ou só é, ele fala assim, Mauro. não, vou segurar o ímpeto aqui desse menino? Não sei. Eu acho engraçado porque... Não que ele tem a obrigação, que tudo dá certo que ele faz, a gente não tem nem como criticar o Abel por isso. Eu só estou curioso em saber. Será que o Ed está treinando muito bem? Então, mas ou eu acho treina a menos gente que os tem outros? esse olhar, Alice, a gente tem um olhar especial para o Endrick, Sim. por todos os motivos. Natural. E é normal que seja assim. Mas é bom ressaltar que isso, a gestão do Abel no Palmeiras, aconteceu com um monte de jogador. Então chegou um momento que a gente achou que o Lopes era um cara completamente descartado Sim. e que não ia mais jogar. E de repente ele voltou a jogar e fez gol. O Giovani, ninguém entendeu por que ele parou de ser utilizado. E eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a uma Bruno semana, Tabata. 2... O Bruno Tabata, a mesma coisa. Era um cara que parecia descartado, muita gente dizia, não, ele não vai usar mais o Tabata e tal. E, de repente, na hora que o Campeonato Paulista vai para os mata-matas, ele é a escolha para ser o titular. Isso chegou a acontecer, inclusive, com o Gustavo Scarpa, lá atrás. Então, o Abel, ele tem... E eu até gostaria de perguntar isso para ele um dia, de tentar entender por que às vezes, esses determinados jogadores tomam uma gelada, assim. Porque isso, claro, no caso do Endrick, a resposta mais óbvia e lógica seria essa. Não, é muito oba-oba, é muito holofote, é muita pressão, deixa o moleque... Eu não acho que é uma gelada. E não é isso, e acho que não é isso. Ele faz essa... Ele faz... Não, a gelada que eu estou dizendo é não jogar em partidas seguidas. Quantos anos tem o Hendrick? 16. 16. Eu vou continuar a redação. Eles assistem o jogo. Vocês, voltou o assunto. No local onde ficam as pessoas que vêm para frente do vídeo. Eu assisto o jogo com as pessoas que estão nesse momento fazendo o programa. Você não se mistura, claro. Com vocês. Claro que o senhor sabe que eu amo o professor Calçade, todo mundo sabe que eu faço reverência ao senhor todas as vezes. O senhor não aparece muito na redação, mas se tiver, também merece todas as reverências. O Mauro vai mais na redação, merece todas as reverências. O William frequenta bastante. E ao meu lado estavam Dimas Copedê, Sim. no começo do jogo, chefe do programa. e Matheus Carreira, Suspeitíssimo. Outro que palmeirense. é um calçadista, fanático. E um abelista. E abelista também. E eles nervosos no começo do jogo, porque, como você disse, professor Calçade, os primeiros minutos foram um pouco mais difíceis. Eu falei, vai ganhar. Eu nem cogitei uma coisa diferente. Vai ganhar. Por que não cogitei uma coisa diferente? Podia estar errado. Por quê? Porque tudo que vocês falaram até agora, porquê o Endrick pode ficar fora e tudo bem. Calçado citou, a Palmeiras vai ganhar mais interceptações, desarmes, bolas aéreas e tal. Porque esse time Só não ganhou criou... finalizações, né? A gente não comentou isso. O Barcelona finalizou mais do que o Palmeiras, inclusive num gol, curiosamente. 8-7 no gol, Palmeiras. Palmeiras No final, mas tudo bem. Não, 8-7 do Palmeiras. 14-19 em finalizações, é verdade. Isso. Primeiro, o Palmeiras tem mais qualidade, né? Nem que elas fossem feitas do mesmo jeito. Chances perdidas, grande chance, 5 para o Palmeiras, 2 pro Alianza. O que acontece? Esse time adquiriu uma tal personalidade que ele não precisa fazer, muitas vezes, o seu melhor jogo para ganhar uma partida contra equipes desse nível, que não são equipes ruins, não são equipes muito boas, são equipes chatas de se enfrentar, que poderiam complicar outros times do futebol brasileiro se esses times do futebol brasileiro jogassem um futebol abaixo do que podem. O Palmeiras, que jogou hoje, Palmeiras ok. Para o padrão Palmeiras. Para o padrão Palmeiras, tudo bem, passa. Porque o Palmeiras é muito melhor do que foi hoje. O Palmeiras não precisa ser a sua melhor versão para se classificar. Uma outra curiosidade. Terminadas essas 3 rodadas, as 2 equipes que lideram o grupo
Bolívar e Palmeiras, são as duas que ainda tem 2 jogos em casa. Né? E um jogo do Palmeiras é exatamente contra o Bolívar. Pode até acontecer, né? O Bolívar hoje foi extremamente eficaz. Você quer dizer que o Palmeiras vai terminar em primeiro? É isso. Sai para pegar o É isso. Sai para pegar É o isso que eu Cerro tô falando. Porteño. Vai terminar em primeiro lugar do grupo. Claro. E todo mundo já sabe. E Pois é, todo né? mundo já sabe. Eu fico vendo às vezes pessoas que torcem contra. O Palmeiras judia, né? O jogo passado contra Palmeiras o Cerro. judia de quem torce contra, o isso é Cerro. verdade. Você imagina que vai virar em algum momento. Isso é uma verdade. Quando joga Olha ali, muito já sei- mal, ainda empata. É Se isso, jogar mal mas demais, é exatamente. empata. Agora, eu até tive uma expectativa de que ele terminasse com 18 pontos. Que fosse o primeiro. Mas a fez chegar uma aí. opção ali, fez uma entendeu? opção. Natural por Pela causa da final do decisão do estadual. Paulista. E vou na final do estadual. A gente até colocou ali, né? O Palmeiras tem muita margem de crescimento. Eu acho que o Palmeiras ele pode refinar isso que a gente enxerga, mas não vai mudar isso que a gente vê na tela. Ele pode melhorar assim aquilo que ele já faz bem, fazer muito melhor. Mas esse é o estilo do Palmeiras. O Palmeiras não vai mudar a forma de jogar porque chegou o Arthur. O Palmeiras não vai mudar a forma de jogar porque chegou o Rio. Mas a ideia é que vários jogadores individualmente melhorem e com isso o time melhore também. Mas o que o Palmeiras pode transformar é apenas ele, Palmeiras. Só que a gente sempre esquece, quando analisa um time, o Palmeiras agora não está bom